Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Então vamos continuar essa leitura desse livro, Vida Após a Morte, de Tony Cook. Muita expectativa, dê muitos likes, compartilhe com outras pessoas que possam estar passando por alguma situação de luto. Vamos ajudar pessoas, fique comigo. O que acontece quando nós morremos? A partir da perspectiva humana, a morte certamente é um inimigo. Após a morte, os entes queridos são separados uns dos outros, e os que ficam sentem a dor e a tristeza que se seguem. No entanto, há outra perspectiva. Do ponto de vista de Deus, a morte é o meio pelo qual seus filhos entram na sua presença palpável e manifesta no céu. Foi dito que Deus nunca vê os filhos morrerem, ele apenas os vê indo para casa. Em Salmo 116:15 diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo não quer dizer que Deus tem prazer na tristeza, no sofrimento dos que são deixados para trás. Ao contrário, Deus oferece consolo aos que choram. O próprio Jesus é descrito como um sumo sacerdote que se compadece das fraquezas humanas. Hebreus 4:15. Um homem exterior e um homem interior. Porque então o Senhor considera preciosa a morte dos seus santos. Ele é preciosa porque, embora a morte faça com que fiquemos ausentes dessa terra, ela facilita estarmos presentes com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. A Bíblia deixa extremamente claro que quando o crente morre, seu espírito vai imediatamente para a presença de Deus. Para entender melhor essa verdade, é útil saber que a existência tem uma parte física e uma parte espiritual. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo indicou que, embora nosso homem exterior esteja perecendo, o homem interior está sendo renovado dia a dia. Além de estabelecer a realidade de um homem interior, a natureza espiritual de um homem exterior, o corpo físico, Paulo também ensinou que quando o corpo de um crente morre, o homem interior vai para o céu. Sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício para não feito por mãos, eterna nos céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança. 2 Coríntios 5:1 e 2 Coríntios 6:8. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, em toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É conveniente disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós
para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Filipenses 1, do 20 ao 26. Escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, Paulo esclareceu perfeitamente a questão. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Quando alguém que amamos morre, podemos não sentir que essa morte é melhor para nós. No entanto, ela é melhor para o nosso ente querido. Não é um clichê banal quando dizemos que um cristão que morreu foi para um lugar melhor. É uma realidade absoluta. Partida e morte. Observe que em Filipenses 1:23, Paulo disse que ele se sentia inclinado entre duas direções diferentes. Parte dele queria ficar na terra e continuar no ministério, mas ele também estava sentindo uma forte inclinação em direção ao céu. Paulo não ficou nessa posição de indecisão para sempre e chegou um ponto na sua vida em que ele estava totalmente pronto para ir para casa. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, do 6 ao 7. Considere o significado do termo partida, que Paulo usou no versículo 6. A palavra partida é um termo náutico, que se refere a um navio se preparando para içar velas, sair da margem e se lançar ao oceano. A ideia de Paulo da morte não é de um naufrágio, mas a de um navio pronto. O navio foi construído para mares abertos, seu verdadeiro elemento e para atender à necessidade para a qual foi designado. Ele precisa partir e sair das margens que o prendem à costa. Um navio nunca é visto como algo verdadeiramente vantajoso, exceto no mar aberto. Ali, levando uma rica carga, com as velas estendidas em direção ao vento, dirigindo-se à sua função de boa vontade, rumo a um porto estrangeiro, está cumprindo o verdadeiro desígnio do seu construtor. Assim, o homem foi criado para a eternidade, para a vida mais ampla, para a comunhão que está além desta existência terrena. Ali e somente ali ele encontra o desígnio maior do seu Criador e Redentor. Assim como Paulo se referiu à sua partida iminente, Pedro também reconheceu a certa altura que sua vida nesta terra estava chegando ao fim. Considere suas palavras. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. 2 Pedro 1 ao 13, do 13 ao 15. Onde Paulo se referia à sua partida, Pedro se referia à sua morte. A palavra grega que Pedro usou no versículo 15, traduzida como morte, é a palavra êxodos, no Antigo Testamento. O livro de Êxodo conta a história da partida de Israel da terra do Egito e a história de uma jornada. É exatamente isso que a morte é. Não é cessão da existência, é uma jornada para outro lugar.
Também é digno de observar que Pedro se referiu ao seu corpo como um tabernáculo que em breve ele iria deixar por um pequeno período. Uma tenda pode ser um lar maravilhoso quando excursionista está nas montanhas desfrutando a maravilhosa vida ao ar livre. Uma tenda pode ser exatamente o que ele necessita quando fica cansado e precisa de um lugar para descansar e ter refrigério. Embora as tendas sejam maravilhosas para o propósito pretendido, uma pessoa não espera viver em uma tenda para sempre. Não demorará muito e ela anseia por ir para o lar e viver em uma casa, uma construtora que é muito mais permanente e robusta que uma tenda. Quando o cristão deixa o tabernáculo, seu corpo, para onde ele vai? Vai para o céu, para passar a eternidade na vida do Pai. Em João 14, do 2 ao 3, Jesus disse: na verdade, de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. De acordo com as palavras de Jesus, podemos estar confiantes de que um lar permanente nos aguarda no céu. Melhor para quem? Paulo disse que partir e estar com Cristo é muito melhor. Filipenses 1, 23. Mas precisamos fazer a pergunta: melhor para quem? Do ponto de vista humano, nunca queremos ver alguém que amamos partir e se separar de nós. O grande evangelista Charles Finney experimentou um sofrimento imenso quando sua esposa morreu. Considere as palavras dele, especialmente como o Senhor redirecionou graciosamente sua perspectiva, permitindo que ele visse a situação mais do que o ponto de vista celestial que do terreno. Quando acordei, o pensamento do luto passou pela minha mente com muito poder. Minha esposa havia partido. Eu nunca mais a teria falando outra vez, nem veria seu rosto. Nossos filhos estavam sem mãe. O que eu deveria fazer? Meu cérebro parecia rodar como se a mente girasse fora do eixo. Levantei-me instantaneamente da cama, exclamando: se eu não conseguir descansar em Deus, vou ficar desequilibrado. O Senhor logo acalmou minha mente naquela noite, mas ainda às vezes momentos de tristeza quase avassaladoras vinham sobre mim. Um dia eu estava de joelhos tendo comunhão com Deus sobre o assunto e de repente ele pareceu me dizer: você amava sua esposa? Sim, eu disse. Bem, você a amava por amor a ela ou por amor a você? Você a amava ou amava a si mesmo? Se você a amava por amor a ela, por que você lamenta por ela estar comigo? A felicidade dela comigo não deveria fazer você se alegrar em vez de lamentar. Se você a amava por amor a ela, você a amava? Ele parecia me dizer: por amor a mim? Se você a amava por amor a mim, com certeza você não lamentaria por ela estar comigo. Por que você pensa na sua perda? E enfatiza tanto isso, em vez de pensar no lucro dela. Você pode estar entristecido quando ela está tão longe e feliz? Se você amava por amor a ela, não se alegraria na alegria dela e ficaria feliz com a felicidade dela?
Jamais poderei descrever o que senti quando Deus se dirigiu a mim dessa maneira. E isso produziu uma mudança instantânea em todo o meu estado mental. Daquele momento em diante, a tristeza por causa da minha perda se foi para sempre. Eu não pensava mais na minha esposa como morta, mas como viva, em meio às glórias do céu. Então vamos ficar por aqui com essa leitura e já fique na expectativa de uma nova leitura. Fique em paz.